Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Bom, meus irmãos, é chegado o momento da nossa palestra de hoje. Ao nosso irmão Paulo Nagai, nosso muito obrigado por ter aceito mais uma vez o convite desta casa para que viesse nos trazer a sua palavra, nos viesse trocar conosco os seus conhecimentos, nos trazendo ensinamentos. Paulo é trabalhador do Centro Espírita Leon Denis, a quem de antemão mandamos um fraternal abraço a todos os nossos irmãos da outra casa. Leve a eles o nosso fraternal abraço e muito obrigado por você estar aqui. O Paulo vai falar para nós sobre a coragem para enfrentar o medo. Paulo, fique à vontade, o microfone é seu. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar mais essa noite de estudos. Bom, nós vamos hoje meditar juntos a respeito desse assunto, a coragem de enfrentar o medo. Todos nós hoje, e nós temos que ter essa noção bem clara, nós estamos num planeta de provas e expiações, lutando aí alguns séculos para se tornar um planeta em regeneração. Então é normal que nós que estamos encarnados aqui estejamos passando por problemas. É aquele negócio. Se nós estamos num planeta de provas e expiações e não estamos encarando nenhum problema, na minha época de jovem, a gente falava assim, jovem não, de criança mesmo, o fulano é café com leite. Quando a criança era muito novinha assim, estava participando da brincadeira, a gente falava, não, ele não, café com leite. Nós não somos mais café com leite, graças a Deus. Se nós estamos passando por lutas, nós temos que lembrar dos conceitos que já tem que estar no nosso sangue. Nós estamos aí só depois de Jesus, mais de 2000 anos, brigando contra o homem velho. E às vezes a gente esquece que só nos é dado um fardo proporcional às nossas forças. Então, o primeiro ponto para nos dar coragem de enfrentar o medo de tudo que nós possamos ter na vida, porque o medo tem várias faces e se apresenta para cada um de nós de diversas maneiras, é exatamente saber se esse problema, se esse obstáculo está diante de nós, é porque nós temos que acreditar nisso, que nós temos possibilidade de ultrapassar essa fase. Tem um problema aí que dificulta mais isso, é que quando nós pensamos nisso, a gente pensa assim, não, vou resolver o problema, e passa pela nossa cabeça um determinado final, não é? Final feliz. Mas o fardo, quando se diz que nós somos capazes de suportar, não quer dizer que a gente vai ter sucesso. Passar pelo problema, e nem sempre a resolução é de acordo com o que a gente quer, e sim a solução e o desfecho que nós precisamos, porque dentro disso tudo tem um ensinamento que nós temos que recolher. Então, desde Jesus, quando trouxe para nós a visão do Deus Pai, trouxe para nós uma amplitude da visão de Deus, e isso é que faz da religião a sua grandeza, quer dizer, quanto maior é a visão de Deus, isso está lá na Gênesis, maior é a religião, dependendo do Deus que ela apresenta. E o Espiritismo apresenta para nós um Deus de amor, justiça e caridade. Qual o problema? Nós pensamos muito no amor e na caridade, mas tem um lado da justiça
que faz com que esses obstáculos sejam vistos por nós de uma maneira um pouco diferente. Mas é necessário, porque nós não vamos sair daqui antes de pagar tudo, ceitil por ceitil. E isso não é no sentido de punição, é no sentido de aprendizado e de progresso. Então, para nós, desde Jesus, com essa visão do Deus Pai e a promessa de enviar o Consolador prometido, e o Consolador prometido veio com a doutrina espírita, e esse é o maior instrumento que nós temos para alimentar a coragem para lidar com todos esses medos. E aí a doutrina espírita, a gente tem que ter uma visão assim, e é bom a gente não esquecer isso. A doutrina espírita é uma continuidade dos ensinamentos de Jesus. Kardec já enfrentou isso, e até hoje a gente enfrenta de vez em quando, porque os espíritos reencarnam por conta da lei do progresso, e aqueles mesmos espíritos que na época de Kardec colocavam esses pensamentos, na época de Bezerra de Menezes também, na implementação do espiritismo no Brasil, muitas dessas mentes querem tirar Jesus de dentro do espiritismo. Muitos fazem questão de, vamos dizer assim, não levar em consideração a figura de Deus, e hoje parece até que virou algo moderninho, mas nem a ciência consegue explicar direitinho a criação do universo sem a hipótese de Deus. Então, não sei se é muito moderninho não, pode ser rebelde, mas moderno não é, porque cada vez que a ciência, e aí nós estamos falando dos cientistas que não têm pensamento premeditado e que realmente analisam com isenção, cada vez mais que se estuda, mais se tem uma visão da grandeza de Deus, porque o universo só é explicado com algo inteligente por trás dele, como Kardec e os espíritos trouxeram. Então, para reforçar essa nossa sustentação, da onde eu vou buscar essa coragem, vamos lembrar que quando o espiritismo surgiu, ele veio cumprir um propósito, e tem algumas coisas que na doutrina espírita, apesar da gente entender que a gente tem que estudar, a gente passa assim muito no nível superficial. Por exemplo, estudar bem e entender a mensagem que está nos prolegômeros do Livro dos Espíritos. Observar ali qual a característica dos espíritos que avalizaram a obra que está ali. E antes disso tudo, uma indicação que a gente tem que ter. A figura de Jesus, como nosso companheiro citou aqui no início, que está junto a nós na Terra desde o desprendimento dessa bola de fogo saindo do Sol, e essa informação é de Emmanuel a caminho da luz. Então é muito importante que a gente entenda essa visão de quem é Jesus nessa ótica espírita. Jesus é um espírito que está presente desde a criação do orbe, com outros espíritos perfeitos como ele, acomodando as forças e criando mais um cenário nesse imenso universo para a educação de almas. Não é um espírito qualquer. E quando ele encarna para trazer a nós a visão de Deus e comprovar pelo seu comportamento a grandeza dessa lei e a vivência moral que ele proporcionou, isso tem um peso. Independente do que nós fizemos com a palavra do Cristo, e isso nós temos que ter consciência, todos nós, pelo menos nós que temos responsabilidades dentro da divulgação, principalmente da doutrina espírita, com certeza nós estamos presentes nessas fases, deturpando a palavra de Cristo. E hoje temos a oportunidade de desenrolar o que nós enrolamos na cabeça dos outros.
Então, independente de que em todas as épocas nós fizemos e sempre fizemos isso, Jesus nos traz uma lei de Deus num patamar elevadíssimo. Em todas as épocas, o que nós fizemos? Ao invés de nós aumentarmos o sarrafo da nossa medida para chegar à lei de Deus, nós fizemos o contrário. Nós baixamos a régua querendo acomodar a lei de Deus aos nossos comportamentos. E ainda fazemos isso hoje. E uma das desculpas que se dá, por incrível que pareça, é que temos que atualizar Kardec. Como se a mentira virasse verdade e a verdade virasse mentira. Tudo aquilo que trouxe Jesus, até Moisés antes da revelação, tudo aquilo que era de Deus ficou, porque é imutável. O certo não passa a ser errado. A condição moral estava lá. Quando Jesus veio que não vim destruir a lei, mas dar cumprimento a ela, veio dar aquela continuidade, mas tudo aquilo que era humano caiu. Por isso os diversos pensamentos religiosos em cima desse conhecimento do Cristo. Porém, quando o Espiritismo vem com esse aval, e aí tem uma diferença muito grande da gente entender Jesus como o governador do planeta, o responsável por todos nós. Todos os conhecimentos espalhados em toda a Terra têm o direcionamento de Jesus, principalmente os conhecimentos religiosos, que nós chamamos religiosos porque são os conhecimentos morais que vão fazer com que nós nos liguemos a Deus. Porém, quando o Espiritismo traz um conhecimento com 3 aspectos bem importantes, filosófico, religioso e científico, aí, meu amigo, não dá mais para confundir. Não adianta o pessoal ficar falando, não, é o espiritismo científico, não, tem que ser o espiritismo religioso, não, é o filosófico. E o pessoal quer se desgarrar de Jesus, quer se desgarrar da parte moral, mas não adianta, porque o espiritismo, da maneira como ele se apresenta, ele não é fruto da cabeça de um encarnado, ela faz parte de uma invasão organizada, direcionada por Jesus. Então é bom ler os prolegômenos e ver o objetivo dos espíritos, como também na Gênese, o caráter da revelação espírita. O pessoal que fala que Kardec precisa ser atualizado não entendeu o que está na Gênese nesse capítulo 1. Qual o caráter da revelação espírita? Por que ela é uma revelação? Em cima de todos os conceitos que está nesse capítulo 1, em termos de como ela veio, a sua universalidade, da maneira como foi trazida, isso aí tem que ser entendido. Mas além disso, desse aspecto, vamos dizer assim, do mecanismo, tem quem direcionou isso, que é Jesus. Então não existe esse conhecimento. Por que Leon Denis, ao ser perguntado se o Espiritismo ia ser a religião do futuro, ele respondeu não, vai ser o futuro das religiões, porque o Espiritismo é mais do que uma religião. Ele, quando abrange o aspecto filosófico, científico e religioso, ele abrange tudo que existe na vida. Ele é um conjunto de conhecimentos que explica como o universo funciona, tanto nas leis materiais quanto nas leis morais. Então, nós estamos tendo acesso com esse instrumento que Jesus nos enviou, garantindo a promessa feita do Consolador prometido. Nós temos tudo na mão para combater as incertezas e o medo. Então, um dos medos que a humanidade tem é o medo da morte. Então vamos lá. O que o Espiritismo nos traz, tanto para o medo da morte, quanto o medo da vida, porque muitos de nós também têm medo da vida, e de todos os problemas que a gente encontra, e das incertezas que a gente tem no dia a dia, que realmente a gente não sabe o dia de amanhã. Então, como fortalecer isso? Como criar essa coragem? Exatamente dando seguimento ao que Jesus falou. Conhecereis a verdade,
e ela vos libertará. Entendendo como o universo funciona, como as leis morais e materiais funcionam, nós vamos ter a sustentação necessária para encarar tudo isso. Quando os espíritos se comunicam, isso se comunicaram em todas as épocas da humanidade, a comprovação da sobrevivência da alma. Apesar de muitas religiões não ligarem o nome à pessoa, porque, em teoria, todas as religiões cristãs acreditam na sobrevivência da alma. Mas por que a gente vive como se não acreditasse? As ações que a gente tem não condizem com alguém que se acha imortal. Ou é 880. O Espiritismo vem trazer um diferencial. Manutenção da individualidade depois da morte, comunicabilidade com os espíritos e a reencarnação como meio de progresso. Isso justifica as diferenças individuais, que podem ser referentes à condição social, à condição de pensamento religioso, de entendimento do que tudo que rola por aí. Por quê? Cada um de nós está num degrau diferente, ou porque começou antes, ou porque aproveitou melhor a experiência, mas não tem carteirada no mundo espiritual. Não tem QI, não tem quem indica. Tem intercessão, sim, pela lei de misericórdia, mas a justiça entra junto. Se não tiver mérito, pode pedir à vontade. O máximo que vai acontecer é não ter um problema maior do que já tem. Mas tirar a pedra do nosso caminho, não podemos esperar isso, que isso não é a solução do problema. Agora vai ter sempre uma sustentação, alguém do nosso lado, encarnado ou desencarnado, para nos ajudar a ultrapassar por cima dessa pedra. Mas ninguém vai tirar do nosso caminho. A gente vai ter que aprender a passar por cima. Então é engraçado isso, como se valoriza. Aí nós temos que valorizar a oportunidade que a gente tem de estar dentro de uma casa espírita com acesso a esses conhecimentos. Vamos imaginar construir a certeza da imortalidade da alma, que eu acredito aqui que nenhum de nós pode em sã consciência contestar. Eu, quando me pergunto, eu não tenho saída. Que o pessoal às vezes argumenta assim, sobreviver à morte, nunca ninguém voltou para me contar. Cara, eu toda sexta-feira converso com um morto. Reunião de atendimento desencarnado, eu não posso falar isso. Então quando a pessoa fala assim, ninguém voltou para me contar, eu falo assim, não contou para você. Para mim contam toda semana. E conta os problemas todos que se tem no mundo espiritual. Então essa certeza, não interessa de que lado nós estejamos, ou nós estamos do lado acompanhando o fenômeno mediúnico, participando dele, ou estamos recebendo, como no momento do passe, dos atendimentos. Então o plano espiritual está presente na nossa vida, e valorizar também a mediunidade, como mediunidade é um instrumento de fortalecimento da fé, porque o médium, e a gente tem que observar a mediunidade como isso, o ponto positivo da mediunidade para o médium, que às vezes a gente fica reclamando, mas é antecipação da visão do plano espiritual, pelo convívio que a gente tem com a espiritualidade. Esse convívio, ninguém pode negar. O que eu sinto, antigamente a gente tinha até uma desvirtuação disso, o pessoal parava em hospitais por causa disso, até por causa de dizer que o cara tem problema mental. Hoje em dia o pessoal já entende, já estuda isso. É algo a valorizar. Então, o médium, mais do que ninguém, ele tem obrigação de se debruçar nessa doutrina e fazer a construção da sua fé. Ter a coragem da fé para enfrentar esses obstáculos. Por quê? Porque ele não tem, nós temos o manual. O Pentateuco, as obras clássicas, as obras
psicografadas depois, com espíritos confiáveis, médios confiáveis, nós temos um manual de instruções. Mas o médium, além de ter o manual de instrução, ele pratica. Então, isso já é um conforto para nós. Saber da manutenção da individualidade é tão importante que o mundo, você imagina, se o mundo acreditasse nisso, não de boca, não de teoria, mas com a solidez que a doutrina espírita nos proporciona. Você imagina o quanto de dor nesse mundo de meu Deus seria saciado só pelas pessoas entenderem que não se perde ente querido, se dá um até logo só, que vamos nos encontrar, e mais ainda, com a reencarnação, nós vamos ter oportunidade de dar continuidade a essa convivência, a construir o amor que já existia e a transformar as desavenças em amizade, em amor, e é assim que a gente vai chegar a cumprir o que a lei pede, amar os inimigos. Eu não vou amar o inimigo de hoje para amanhã. Só a reencarnação justifica essa possibilidade e dá um mecanismo plausível para que a gente acredite que amanhã eu vou amar o inimigo. Porque quando eu amá-lo, ele não vai ser mais aquele inimigo que me assassinou lá atrás. Ele vai ser alguém que já conviveu comigo, que provavelmente passou pela minha família. Se o problema for muito grave, provavelmente vai ser meu filho ou minha mãe, porque são posições, a posição de paternidade e maternidade com a posição filial, ela resolve os maiores problemas do mundo. Por quê? Porque ela praticamente obriga que essa relação de amai-vos uns aos outros, ela seja exercitada. Pode não ser até numa encarnação, porque a gente tem casos aí que tem que ser diluídos, mas já é um grande passo. Essa visão é importantíssima. Outras coisas, os problemas. Hoje a gente vê muita gente defendendo a vitimização. Uma pergunta: o que eu me sentir vítima vai me ajudar em resolver meus problemas? A quem interessa eu ser um pobre coitado? A doutrina espírita é para libertar, não é para prender ninguém. Nós já terceirizamos a culpa dos nossos problemas durante milênios. Talvez hoje ainda na doutrina espírita, talvez a gente ainda queira, tem aquela coceirinha interna de querer terceirizar. Só que hoje já não é mais o demônio, a gente terceiriza para o obsessor, coitado. E às vezes somos nós que obsidiamos eles. Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. Então, é algo que pode ser até simples, se você raciocinar assim: bom, eu tenho um problema. Qual o primeiro passo para resolver um problema? É entender qual é o problema e a causa. Então, se eu ficar terceirizando e querendo me enganar que a causa dos meus problemas estão fora de mim, primeiro, eu não tenho acesso a mudar o que está fora de mim. Segundo, que aí não sei nem se a ordem seria essa primeira, está errado. Onde estaria Deus? E aí vem a excelência da doutrina espírita. Ela desloca a nossa observação para o quem e traz para o quê. O que é Deus? O que ele representa? Não quem é, personificar ou ver se ele é assim ou é assado, mas se entender os atributos de Deus,
que lá no Livro dos Espíritos, no início do Livro dos Espíritos, são colocados, a gente vai entender que Ele é o Deus Pai. A gente vai entender da justiça, a gente vai entender do amor e da caridade que a lei tem. E mais do que isso, que vem a reboque, a perfeição da lei. Então vamos lá. Se nós conseguirmos estudar só esse início do Livro dos Espíritos e se convencer que Deus é justo, perfeito, porque é perfeito. Se Ele é perfeito, não erra. E todos os atributos de perfeição, Ele não falha. Então, meu amigo, se eu estou sofrendo, o que eu falo? Por que eu? Espera aí. Porque eu saio de outra maneira para a espiritualidade. Não creio em Deus. Porque a partir do momento que eu questiono o que eu estou passando, eu estou questionando a lei. Eu estou dizendo que a lei é injusta. Porque quando eu falo porque eu não mereci, eu trabalho tanto. Eu dou passe, eu vou no trabalho de assistência social, eu procuro dividir o que eu tenho de material. Tudo bem, mas isso é o eu hoje. O meu eu de ontem, o homem velho, já fez outras coisas e está se redimindo. É um processo de educação. Então, até porque é um negócio que a gente não repara também. Se a gente está sofrendo, vamos lembrar do fardo. Ninguém que está fragilizado vai sofrer. Só sofre, e isso, a expiação no sentido técnico de expurgar, botar para fora, tirar as marcas perispirituais que nos incomodam e que trazem a doença, isso tem que ser consciencial. O espírito tem que ter também consciência disso, porque é o aprendizado. É igual a gente dar castigo para uma criança sem ela saber o que é. Não vai adiantar. Ela tem que ligar o nome à pessoa. Eu estou sofrendo isso por causa disso. Lei de ação e reação aplicada na educação, e a gente nem pensa nisso, e é. Agora, eu não posso virar, olhar, observar uma tendência e deixar para não, quando crescer, ele escolhe. Escolher o que, se eu não estou dando opção? Escolha é entre uma coisa e outra. Se eu delargo, não tem escolha. Eu estou jogando aquele espírito à própria sorte. Outra coisa que o espiritismo dá. Eu tenho medo de ter filhos. Criar filhos é difícil. Sim, mas se nós entendermos que nossos filhos são espíritos, isso é até o nome de livro, nós podemos criá-los como espíritos. Entender, meu amigo, que a obrigação dos pais é fazer tudo o que pode para orientar esses espíritos que a lei colocou sob nossa responsabilidade. Fiz o meu papel, dei o que eu tinha, e o dar o que eu tinha aí não é material só, é claro que tem que prover materialmente, mas é dar o que eu posso dar, ensinar o que eu sei. Eu não posso dar o que eu não tenho. Então não interessa qual religião que eu professar, eu tenho que dar no ensinamento religioso, porque isso quer dizer uma orientação moral para o meu filho, não interessa qual seja, eu tenho que dar alguma. Mas isso não é certo, ele tem que escolher. Tudo bem, enquanto não escolher, tem essa aqui, eu não posso me omitir. Isso nós temos que enxergar que é omissão. Não é respeitar a individualidade. Aquela individualidade, e o mecanismo da lei é tão perfeito que na primeira infância, esses espíritos são uma esponjinha que sugam tudo. É uma mídia em branco para a gente gravar novos caracteres. E isso é a educação moral que Kardec definiu lá. A arte de formar novos caracteres. Não posso ter medo de criar filhos, se eu souber criar espíritos.
Ah, ele não vai gostar. Problema dele. Problema dele se ele não gostar. Até porque ele escolheu e ou aceitou a minha paternidade nessa vida. Vai ter resistência? Claro que vai. Quanto mais complicado for o espírito que eu receber, mais resistência ele vai ter em mudar. Mas eu tenho que fazer o meu papel. Como às vezes a gente encontra muitos pais, depois de palestras e estudos que esse assunto é tocado, estou com problema, meu filho faz isso. Vem cá, fez o que tinha que fazer. E é legal até quando são 2 ou mais, porque tu dá a mesma educação. É claro que tem uma diferençazinha, porque a necessidade de cada um é diferente, e a gente sente isso, mas o amor, a dedicação é a mesma. Então você fala assim, olha, deu a mesma educação, o mesmo modo, por que um foi para lá, outro foi para cá? É a individualidade presente. E os espíritos falam isso. Os pais têm que cumprir a sua missão. Se o filho não seguir, o problema passa a ser dos filhos. Graças a Deus, a doutrina espírita alimenta a nossa mente e nossos corações com isso. Lá em casa foram 4. E é o harém. Já estou falando logo que trouxe o harém para cumprir tabela logo. Olha, agora é com vocês. O que nós podíamos dar, porque todas foram criadas dentro da doutrina espírita. Então, agora a responsabilidade é de vocês. Daqui para frente, livre-arbítrio. Porque não vem querer descarregar e terceirizar a culpa, não. Tiveram ensinamento, tiveram as condições. Agora, vai e usufrui. É isso. Então, quanto mais certeza nós tivermos de como a lei funciona, menos medo nós vamos ter de encarar essas situações. Então é se fortalecer realmente com a doutrina espírita. Quando a gente entende que existe uma lei que é de justiça, amor e caridade, a gente pode entender como funciona isso. Olha como é que é interessante essa lei de misericórdia quando a gente estuda a intercessão dos espíritos. Como é que funciona a intercessão? Eu não tenho mérito, não trabalho na doutrina espírita. Mas tem um amigo meu que trabalha e fala assim, poxa, eu vou pedir para o Paulo, ele tem um crédito e pede por mim. Tudo bem, vou levar alguma coisa, mas se eu estiver trabalhando, eu estou construindo uma corrente. Quem trabalha no espaço, quem trabalha no atendimento, quem trabalha na divulgação doutrinária, quem trabalha na parte administrativa, tem espíritos que gerenciam isso. Quem trabalha na assistência social. E você vai criando vínculos sinceros, pelo trabalho. E nós vamos ter uma ajuda. Você vai olhar, se o negócio é de mérito, quem trabalha vai ser mais ajudado do que quem não trabalha? Interessante. Claro que vai, mas não tem carteirada, é meritocracia. É mais ou menos assim, quem não faz nada tem a misericórdia, quem trabalha tem uma ajuda maior, mas no mínimo tu tem a misericórdia. É como se você tivesse assim, ninguém faz nada, tudo bem, tem o INSS, quem trabalha tem um plano de saúde melhor, mérito, tu paga por isso. Então a gente não pode confundir o mérito conquistado pelo trabalho com achar que isso vai resolver todos os problemas, porque também não vai. A ajuda é mais, vamos dizer assim, visível, ela é mais próxima, mas não vai tirar também a pedra do nosso caminho. Nós vamos estar mais próximos, nós vamos receber a intuição, nós vamos ter a oportunidade de estarmos aprendendo para poder aplicar o que a gente é aconselhado. Agora, quantas pessoas a gente conhece que você, vai no centro hoje? Bota meu nome lá. Mas nunca vem. Porque está achando que é milagre. Que o negócio é o seguinte, vou ver aqui, José Maria das Couves,
Vamos dar um negócio do fluido aqui para ele, vamos resolver os problemas dele, amanhã ele vai arrumar um emprego. Não vai ter isso, porque a pessoa está perdendo a melhor parte. É bom uma precezinha para ele? É igual caldo de galinha, não faz mal não, chá não faz mal para ninguém, se bem que hoje tem algum chá aí que faz mal, né? O pessoal bota tanta coisa nesses chás, mas a pessoa não entende que o maior presente que ela pode receber, a maior ajuda, é a orientação, é a possibilidade dela construir uma fé chamada inabalável. E não é porque é raciocinada só não, porque às vezes a gente aplica essa palavra meio esquisita. Não, a nossa fé é raciocinada. Você pensa, peraí, uma pessoa que é evangélica, não é? Vai perguntar a ele por que ele acredita, ele vai te dar mil justificativas. Qual a diferença? O raciocínio dele é diferente do nosso, só isso. Mas ele pensa também. Isso não quer dizer que tem algumas pessoas que não pensem, mas isso também tem em qualquer lugar. Não tem gente que quer tirar Jesus do espiritismo? Não tem gente que fala que Kardec está ultrapassado? O pessoal não entendeu a palavra atualizar. Atualizar Kardec não é mudar o que Kardec colocou junto com os espíritos, porque isso é não entender aquilo que nós citamos aqui, o caráter da doutrina espírita, o que ela representa, como foi trazida. O que tem que pegar testa isso, vê nas leis morais, parte 3ª do Livro dos Espíritos, onde uma das últimas lá é a lei de justiça, amor e caridade, mas tem lei do trabalho, lei da liberdade, lei de reprodução. Vai lendo lá. Tudo, pega qualquer problema que você tenha hoje, identifica qual a lei que aquilo ali está envolvido, que você vai ter a resposta. Atualizar é você pegar aquele conceito correto e aplicar no problema que você tem hoje. Porque muitas pessoas falam assim, não, tem que atualizar Kardec e Jesus, porque na época de Jesus não existia isso. Claro que existia. Todos os males do mundo já existiam, sempre existiram, estavam ocultos, só. Não tinham tanta publicidade como tem hoje. Então todos os conceitos morais, e por isso Kardec no Evangelho não quis entrar em polêmica, pegou o quê? Conceito moral. Quem não tem por onde correr, o certo não vai passar a ser errado, nem o errado vai passar a ser certo, porque eu quero. E é isso que o pessoal está tentando fazer hoje. Estão tentando adaptar o espiritismo como adaptamos em outras épocas um monte de religião ao nosso modo. Ao invés de subir até a lei de Deus, queremos puxar a lei de Deus até nós, para justificar os nossos problemas e os nossos erros. Então essa construção, ela não é fácil, tem um caminho a se seguir. Primeiro é entender que às vezes tem algumas coisas que a gente escuta e a gente não leva a sério. Não cai nenhuma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Eu antes dava o exemplo do cabelo também, mas parei de dar porque posso ser processado, né? Você pode falar que é bullying. A gente falava também, não cai o cabelo da cabeça sem. O que quer dizer isso? Não quer dizer que para tirar uma folha da árvore vai se pedir a Deus, ou alguém vai autorizar. Quer dizer o seguinte, tem cabimento ou não tem na lei? Se aconteceu, é porque tem cabimento na lei. Por que a gente pode afirmar isso? Porque a lei é perfeita. Não existe derrogação da lei. Não existe milagre como a gente pensava que existia antes. Curou fulano, porque tem cabimento na lei, podia ser curado. Quem não pode ser curado, não vai ser, nem Jesus curou todos. Porque só curou os que tinham cumprido o processo. Não seria ele que ia derrogar a lei, porque ele veio dar cumprimento a ela. E se ele e o Pai são um, não tem derrogação. Então, uma fortaleza que a gente pode colocar, se a gente pode dizer assim,
Isso aí é uma parte que está lá no alicerce. É entender que a lei de Deus é justa. Com isso eu quero dizer, ó, tudo que acontece tem cabimento. O que pode acontecer é que eu, com meu livre-arbítrio, eu posso precipitar algumas coisas. E algumas ocorrências que não eram para acontecer. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que a lei estava lá, meu livre-arbítrio está aí. E a minha responsabilidade. Então eu não culpar ninguém por isso e entender que está tudo no seu lugar. Se entendermos isso, olha a tranquilidade que já vai dar para a gente. Às vezes nós estamos muito preocupados com a sobrevivência. Temos que nos preocupar? Sim, está lá na lei do trabalho. Tem assunto disso também na lei do progresso e por aí vai. Mas qual é a parte que me toca? Eu tenho que fazer o melhor possível, fazer as escolhas. Se as coisas não estão acontecendo da maneira que eu estou querendo, algum motivo tem. Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais e causas anteriores das aflições. Vamos estudar isso para entender. Ah, mas eu não fiz nada de mal, eu tenho um comportamento direitinho. Sim, hoje. Mas e ontem? Quais os débitos que eu criei? Estamos ainda nas festas, né, Julina? É igual pescaria, amigo. Tu joga lá, pegou um peixinho, aquela é a prenda. Não adianta pedir lá ao barraqueiro para trocar, não. O cara às vezes até troca, né, brincadeira. Mas para exemplo, não, ó. Esse é o meu peixe. Ah, eu não devia estar aqui. Ah, eu não escolhi esse corpo. Ah, eu não escolhi essa família. Escolhemos sim. No mínimo aceitamos. E se não tivermos essa oportunidade, se for compulsório, alguma coisa tem aí. Merecemos. Então não tem como mais. Construir essa solidez é entender quais são as regras, como a lei funciona e tentar se adaptar. Ah, mas tem jeito? Tem. Tem receita? Tem, mas não é igual aquelas receitas que a gente quer, né? A gente quer receita com todos os ingredientes, passo a passo, como eu faço, quanto tempo eu misturo. Ali é o seguinte, ó, o homem foi criado, simples e ignorante, foi criado para ser feliz. O homem só é infeliz se afasta da lei. Mais direto do que isso, não tem. Não tem mais direto que isso. Estou infeliz. Conheça-te a ti mesmo, exame de consciência, devo estar fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque senão não seria infeliz. Qual o problema disso? O problema é que é um pouco doloroso. É um pouco doloroso a gente derrubar aquela narrativa que os outros são culpados pela minha felicidade, ou pela minha tristeza, ou pela minha infelicidade. Quando eu descubro que eu sou artífice da minha doença, da minha saúde, do meu progresso, da minha inferioridade, dói um pouco. Mas dói só um pouquinho, porque a satisfação que vem depois, sabe aquele negócio de olhar o copo meio vazio e olhar o meio cheio? Olhar o meio vazio e falar assim, meu Deus do céu, eu sou o causador de todos os problemas que eu tenho. Olhou o copo meio vazio. Vamos olhar a notícia boa? Qual a notícia boa? Cara, se eu sou o causador de todos os problemas, eu também posso ser o causador de todas as soluções. Se você fosse culpada pelos meus problemas, qual o poder que eu tenho para fazer com que você os resolva? Nenhum. Mas se a causa está em mim, comigo mesmo. Agora, eu tenho preguiça, eu quero moleza, eu quero que a felicidade bata na minha porta, mas não quero nem abrir. Eu quero apertar o porteiro eletrônico para abrir a porta lá embaixo, eu quero subir. Não é por aí. Então, nós temos tudo que nós precisamos dentro da doutrina espírita.
Nós temos conhecimento, informação aberta para todos, não necessitamos ter uma formação universitária, não. Basta ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, boa vontade. Estudar. Nas casas espíritas tem gente para explicar, se a gente não entender, tem grupos de estudos que enriquecem muito isso. E mais do que isso, essa ajuda não se restringe ao mundo visível. Nós temos que valorizar o mundo espiritual. Nós já descobrimos o mundo espiritual, ou pelo menos a doutrina espírita apresenta esse mundo espiritual para nós. O que nós temos que fazer é usufruir dele. Ah, mas o plano espiritual influencia, o obsessor me bota para fazer isso. Não. O vento que venta lá, venta cá. Os espíritos influenciam, tanto os bons quanto os maus. Eu tenho o poder de mudar de canal. Quem coloca a sintonia, quem bota lá na frequência do bem ou do mal sou eu. Então, não culpemos os espíritos por eles nos influenciarem. Eles mesmos falam. Eles que me chamam, e são. É isso que nós fazemos. Então, que Jesus e esses espíritos amigos misericordiosos estejam cada vez mais próximos de nós. Paciência deles a gente não precisa pedir, porque eles têm. Eles aguardam a gente. E que nós possamos estar bem sintonizados com eles para facilitar essa construção da fé, para facilitar a construção dessa coragem, que com certeza nós vamos derrubando todos esses medos através desse conhecimento e da sintonia com o plano espiritual. Estou sentindo fraco, não estou com força. Pede ajuda para que eu tenha força para prosseguir. Isso eles dão sempre. Que Jesus nos abençoe. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.